Mateus capítulo 6. O calor tende a botar a gente meio molenga, não é? Então, vamos dar uma... Eu tive vontade de vir aqui e trocar a bateria do Gilbert. Tá calor, né? Então vamos nos animar, nos alegrar, estamos adorando a Deus, prontos para ser abençoados pela sua palavra. Então vamos dar uma agitada aí no coração, no sentido de motivação correta, para estarmos continuando nessa caminhada, nessa compreensão prática do Sermão do Monte. Hoje nós vamos no capítulo 6, dos versos 16 a 18. Capítulo 6, dos versos 16 a 18. Diz assim: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai, que vê em secreto. E seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. Amém? Vamos orar. Um dos irmãos fique de pé e ore bem alto para a gente, antes de iniciarmos nosso estudo bíblico. Por favor. Amém? Amém, Senhor. Amém. Muito bem, irmãos. Nós estamos falando, semana passada ou retrasada, nós falamos sobre a oração que chamamos, que é conhecida como a oração de Jesus. Pelo romanismo foi batizado de oração do Pai Nosso, não é? Na semana anterior, nós falamos no capítulo 6 sobre uma das características da vida do crente piedoso. Na verdade, o capítulo 6, essa primeira parte do capítulo 6, que vai até o verso 18, ela está dividida em 3 partes. Dos versos 1 até o 4, nós vemos essa característica do crente piedoso, do crente temente ao Senhor, que testifica ou pelo menos que deve testificar desta nova vida em Cristo Jesus. O Senhor Jesus no monte chama a atenção dizendo que este é o que dá. E aqui nós vimos a definição do que seria esmolas. Estão lembrados disso? A questão da misericórdia, aquela profunda compaixão, mas esse termo ficou estigmatizado na nossa cultura, mas é uma expressão bíblica, algo que diz respeito ao exercício da misericórdia. E aqui os fariseus são fortemente chamados à atenção, porque eles iam dar as ofertas, as esmolas aos necessitados, só que eles antes chamavam a banda, não é? Para que eles vissem, para que todos os vissem, levando lá o seu donativo para os necessitados, né? Talvez eles atravessassem o templo com a bolsa, com alimentos ou algum dinheiro na mão, mas não antes da banda começar a tocar a música em honra a eles. Aí o Senhor Jesus diz, olha, a recompensa disso vocês já receberam. Assim que acabar a música, acabou a recompensa. Agora, o que vem de mim é diferente. O finalzinho do verso 4 diz que, versos 3 e 4, quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará.
máximo que aquele que gosta de aparecer com seus gestos de aparente ajuda aos outros, mas na verdade é apenas autopromoção. A Bíblia diz que esses caras, a recompensa que eles recebem no máximo é um aplauso interesseiro no primeiro momento. Mas aqueles que fazem isto por causa daquilo que têm recebido do Senhor, a Bíblia diz que o Pai os recompensará. Não é? Aí o segundo momento desses crentes piedosos, que o Senhor Jesus diz que eles existem e que devem viver como cidadãos do reino, diz que eles oram. Mas não como os fariseus, que vão para as praças, vão para as esquinas das praças, onde ficam bem visíveis, e ali levantam dedos e gritam e falam e tal. Não como esses, mas de forma muito diferente. Vimos todo o contexto, né, em duas mensagens sobre este momento da oração e a prática dessa oração de Jesus. Nós mastigamos na quarta-feira retrasada. E agora nós vamos ver dos versos 16 a 18 mais uma prática do crente piedoso, do cidadão do reino dos céus, que o Senhor Jesus diz que esse cidadão do reino dos céus, ele dá com alegria, ele ora e ele jejua. Como é que é isso? Quantos aqui tiveram um estudo que eu dei na nossa apostila Jejum Bíblico, que eu dei em escola dominical? Quantos já assistiram esse estudo? Pouquíssimos, né? Ok. O jejum, sem dúvida alguma, nas Escrituras, era parte da adoração do crente, do homem, da pessoa temente a Deus. No Antigo Testamento é muito evidente que o jejum fazia parte da adoração do temente ao Senhor. E é preciso que a gente se localize um pouco, tanto em Antigo e Novo Testamento, para que a gente possa chegar a uma conclusão daqui a pouco, bem objetiva sobre essa questão do jejum. Vamos tentar, então, de forma resumida, fazer um apanhado histórico dessa questão do jejum. No Antigo Testamento havia um único jejum, um único tipo de jejum, ordenado. No que diz respeito à ordem da prática do jejum, havia um jejum que era o dia da expiação. Nós vemos lá em Levíticos, capítulo 16, no verso 29, e também no verso 31. Eu vou dar muitas passagens bíblicas, e não vamos poder ir a todas elas. Então, se você tiver a sua caneta e seu material para anotar, seria interessante, eu posso disponibilizar também depois o esboço para você, se você quiser. Então, o único jejum bíblico ordenado no Antigo Testamento era o dia da expiação, e vemos isso lá em Levítico, capítulo 16, versos 29 e o 31. Se você ler o contexto, você vai ter uma visão ainda mais ampla. A questão é que surgiam tempos de crise. E nesses tempos de crise, nós vemos nas Escrituras que a nação de Israel era convocada para o jejum. Você encontra base bíblica para isso em 2 Crônicas, capítulo 20, em Esdras, capítulo 8, você vê Neemias, capítulo 9, verso 1, quando em situações de crise, tem mais alguns versículos, mas esses são os que mais evidentes, em situações de crise, de grande tensão, preocupações e fragilidades, eram convocados, a nação era convocada ao jejum, como também alguns indivíduos no Antigo Testamento eram chamados ao jejum. A gente vê isso em 2 Samuel capítulo 12, Neemias capítulo 1, Salmo 35, Salmo 69. Mas a questão é que a ordem no Antigo Testamento para o exercício do jejum, nós vemos que ele era específico para o dia da expiação como parte da adoração. Em situações esporádicas de crise, a nação poderia ser convocada ao jejum, e crises pessoais, vemos que alguns personagens nas Escrituras também jejuavam. Na época do cativeiro, há uma menção muito interessante, se você quiser abrir lá em Zacarias capítulo 8, uma menção muito interessante quanto
algumas novas modalidades de jejum que foram aparecendo no decorrer da história dos judeus, principalmente nesse período de Zacarias, que era fim do cativeiro babilônico, no final do cativeiro babilônico, que nós vemos aqui um encaminhamento no texto, Zacarias capítulo 8, no verso 9. Ver se é isso mesmo, é isso mesmo. Zacarias capítulo 8, verso 9. Oi? Peraí. Perdão, é de capítulo 19, capítulo 8, verso 19. Obrigado, meu irmão. Capítulo 8, verso 19. Agora sim, diz lá, o que está acontecendo aqui? Me parece que umas modalidades, ou uma modalidade nova de jejum foi adicionada aqui ao contexto do jejum, que tinha um perfil inicialmente dentro do contexto do dia da expiação, de adoração, fazia parte da adoração, e diante das crises fazia parte da humilhação pessoal diante do Senhor, reconhecendo a dependência do Senhor, o poder do Senhor, e fragilizando então a nossa carne, para que pudesse haver um profundo quebrantamento diante da necessidade e diante do Senhor, que pode suprir minhas necessidades. Mas aqui surge um contexto diferente, que esse jejum que a gente vê aqui é para comemorar. Era um jejum comemorativo, que vem sendo proposto pelo próprio Deus para que o povo lembrasse das promessas que Deus estava fazendo de restauração do povo, de reintegração do povo à sua terra, de reconstrução do templo. Então, me parece que eles estão ainda no cativeiro, e é dito aqui no verso 18, verso 19. Assim diz o Senhor dos Exércitos: os jejuns do 4º mês, bem como os do 5º, do 7º e do 10º mês, serão ocasiões alegres e cheias de júbilo, festas felizes para o povo de Judá. Por isso, amem a verdade e a paz. Se você ler o contexto, você vê que Deus está falando através do seu profeta de uma restauração muito grande para o povo no final do período do cativeiro babilônico. Então nós temos essas eu fiz, obviamente, um resumo, um apanhado, mas nós temos essas realidades do Antigo Testamento que envolve o contexto do jejum. Mas o único jejum ordenado nas Escrituras, no Antigo Testamento, quero dizer, ele é o do dia da expiação, que tem um contexto totalmente ligado à adoração a Deus. Lá em Lucas 18, 12, nos dias de Jesus, os fariseus criaram algo do tipo jejuns particulares, privados, tentando estabelecer um tipo de rotina de 2 vezes por semana, Lucas 18, 12. 2 vezes por semana eles deveriam praticar o jejum. Isso foi algo relativamente comum no primeiro século, nos dias de Jesus, essa situação aqui criada pelos fariseus, um jejum privado. O jejum, de forma geral, ele está ligado a uma abstinência de alimentos. Em toda a Bíblia, essa abstinência de alimentos, ela tem uma regra muito comum que encontramos nas Escrituras, de ser algo normalmente girando em torno de um dia. E em nenhum lugar da Bíblia se pretendeu que o jejum tivesse uma perspectiva naquele contexto meio asceta, né? Ou seja, a pessoa tentando se autoflagelar ou se penitenciar para poder ser mais santo, algum tipo de jejum numa perspectiva terapêutica, ou simplesmente fazendo algo para se tornar mais santo. Não tem essa sugestão nas Escrituras que o jejum tinha essa proposta.
Principalmente essa questão mais que era para eles comum, que havia os ascetas naquela época, que tinham um relacionamento religioso bem rigoroso, ético, rigoroso, que eles cobravam de si algo que muitas vezes Deus não cobrava, e cobravam dos outros, e impunham alguns tipos de sacrifícios pessoais para provarem a sua própria espiritualidade. Isso até hoje nós vemos pessoas buscando a prática do jejum em algo que a Bíblia não mostra. O caráter terapêutico também, né? Vou fazer um jejum para poder me acalmar. Não temos isso nas Escrituras, nem no Antigo e nem no Novo Testamento, essa proposta. Por quê? Porque, de forma geral, o jejum na Bíblia era um meio de humilhar o teu espírito diante de Deus. Humilhar a tua alma, a tua vontade. Você ficar rendido mesmo diante de Deus, incapaz de defender-se com o teu orgulho, com a tua força, com a tua carne, com as tuas vontades. E isso nós encontramos na Bíblia. Você depois, se quiser dar uma olhada em Salmo 69, você vai ter uma boa base para isso. Mas uma das coisas mais comuns, intensas, na verdade, que nós encontramos nas Escrituras é o jejum sempre relacionado com a oração. Sempre. Sempre. O jejum sem oração estava mais para os propósitos farisaicos ou ascetas do que qualquer tipo de proposta espiritual, qualquer tipo de proposta divina. Outra realidade que vemos em Isaías 58, aqui eu queria que vocês abrissem. Isaías 58. Nós vemos que o jejum era uma expressão de tristeza, de abatimento, talvez fosse a melhor expressão, a melhor palavra. O jejum não era para eu chegar diante de Deus, Senhor, eu declaro, eu ordeno, eu digo que o Senhor é isso, o Senhor é aquilo, e que o Senhor vai fazer porque eu ordeno, e coisas do tipo que a gente está acostumado a fazer. Não. O jejum tinha um caráter de expressar o meu abatimento da minha alma, ele afligia a alma. Isaías 58, verso 5. O Senhor, na verdade, está chamando a atenção do povo, está se falando aqui nesse texto sobre, o subtítulo aqui é o verdadeiro jejum, e o Senhor Jesus está repreendendo o povo e ele diz, será que esse jejum que escolhi, o jejum que escolhi, que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como junco e se deite sobre pano de saco e cinzas? A ideia é que o povo estava fazendo isso de forma mecânica. E o Senhor Jesus está dizendo, olha, deitar-se sobre o pano de saco e jogar cinza na cabeça é o que caracteriza o abatimento da alma daquele que jejua. Aqui no contexto do capítulo 58, é que eles estavam fazendo isso, vamos ver mais isso mais adiante, estavam fazendo isso de forma mecânica, meramente ritualística, e o Senhor chama muito a atenção deles, mas essa é a característica do jejum. Expressão de abatimento. É por isso que no Antigo Testamento o jejum está sempre acompanhado a sinal de luto. E os sinais de luto são essas vestimentas, o pano de saco e a cinza na cabeça. Você está sempre lidando com isso no Antigo Testamento. Se você quiser ler um pouco mais sobre isso, Neemias capítulo 9, verso 1, Esther 5:1 e Daniel 9, versos 3 em diante. A questão é que, infelizmente, até mesmo o jejum do dia da expiação, que era o único realmente ordenado para que os israelitas praticassem, deveria ser uma expressão de humilhação nacional, contrição do povo de Israel diante dos seus pecados, diante do Senhor, que o único que poderia perdoá-los. Frequentemente, ao motivo aqui da repreensão de Isaías 58, frequentemente não passava de um ritual vazio, mesmo tendo sido aquele que foi ordenado.
O verso 4 aqui do capítulo 58, Deus diz através de Isaías: seu jejum termina em discussão e rixa, e em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Perceba que estamos lidando com uma situação prevista por Deus nas Escrituras, mas com o poder de gerar um tipo de ostentação espiritual pecaminosa. E nós vemos, fazendo uma relação com o que está sendo dito aqui pelo profeta Isaías no capítulo 58, verso 4, e os nossos dias, que de modo geral, o jejum acaba sendo procurado por muitas pessoas para um tipo de ostentação espiritual, uma falsa espiritualidade e uma ostentação espiritual, e não sinal de luto, sinal de rendição, sinal de completa dependência e reconhecimento do poder, da autoridade, da soberania, da justiça e do amor de Deus. Um abatimento de alma que revela a minha necessidade como um todo, não meramente o problema, mas revela também o pecador, sedento, carente, dependente. Essa situação se encerra nas Escrituras, do jejum, pelo menos no Antigo Testamento, com uma indignada pergunta de Deus ao seu povo, em Zacarias capítulo 7, verso 5. Quando vocês jejuaram, foi de fato para mim que jejuaram? Perceba que chega no final de Zacarias, ou melhor, no contexto histórico, né, do trabalho profético de Zacarias, num contexto de final de cativeiro babilônico. Deus vira e fala com o povo através do seu profeta: esses jejuns que vocês fizeram, foi por mim ou para mim mesmo que vocês jejuaram? Isso me chama muita atenção para essa perspectiva de manipulação espiritual que o homem é capaz de produzir no exercício do jejum não bíblico. Porque nós estamos vendo que o jejum é bíblico. A prática do jejum não bíblico, que revela um coração em nada abatido. Em nada abatido. De forma alguma em luto, declarando a minha falência diante da autoridade de Deus, da suficiência de Deus. Um jejum que vem associado à oração, que já é uma declaração de dependência, que reconhece a santidade daquele ao qual eu me apresento em oração. Aqui no texto que nós estamos vendo, no monte, onde Jesus vem confrontando os fariseus de uma maneira muito didática, através do seu sermão, ensinando os crentes que estão muito afetados pela forte influência dos rabinos, escribas, judeus influentes, fariseus. O Senhor vem confrontando aqueles homens a abrirem mão da aparência espiritual e terem um comprometimento com responder a essa cidadania real, com uma compreensão que nos leva à compreensão do princípio que vai por detrás de cada uma dessas áreas espirituais que foram aqui mencionadas, éticas, pessoais, que nos leva a uma conformidade com os padrões de Deus,
com algo que vai ter impacto no céu e não com algo que me daria algum tipo de popularidade, de autoridade, influência ou poder terreno. E Jesus repreende o jejum mecânico dos fariseus. Repreende seriamente, mais uma vez. O que vemos aqui logo no versos 16 e 18 é que aquela cara abatida, aquele cabelo desgrenhado, talvez até meio fedidos, sem banho, sujos, talvez batendo no peito. Oh, Senhor, estou aqui em jejum. O texto nos indica que isso tinha um só propósito. O propósito aqui nos versos 16 e 18. Parecer aos outros que eles estavam jejuando. O propósito dessa cara de pobrezinho de Jesus era apenas mostrar para os outros o quanto eles eram espirituais para os seus próprios fins. O Senhor Jesus repreende isso fortemente. Mas a coisa vai além disso aí, irmãos. Bem além. O pecado desses hipócritas aqui não se limitava a essa aparência, esse abatimento em seus rostos, ou essa aparência maltrapilha que eles provavelmente estavam expressando com suas roupas e talvez sujos, enfim. Ou mesmo no fato de que os outros vissem e se sentissem, então, pequenos, né, ou crentes de segunda classe diante desses homens tão espirituais que estão aí com esse abatimento todo. A coisa vai além disso aí. Eu acredito que a preocupação, a instrução aqui do Senhor Jesus, ela nos reporta para um momento além desse. E digo isso por quê? Porque lá no capítulo 5, já no monte, no verso 16, o Senhor Jesus nos diz, dá uma olhadinha lá, capítulo 5, no verso 16. O Senhor Jesus diz assim: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Então isso nos leva a entender que as pessoas verem o nosso bom testemunho de temor ao Senhor, de oração, de servidão, de dependência. O pecado não está aí exatamente. Porque nós vemos que há uma instrução aqui, que as pessoas vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Então esse não é exatamente o problema do texto. Esse é um dos problemas dos fariseus. Mas o problema ia um pouco mais adiante. É triste. Eu creio que o grande desastre desse momento que Jesus está querendo mostrar para todos que estavam ali e fazer com que os fariseus percebessem que Jesus não se deixaria enganar pelaquela aparência de humildade e espiritualidade, é que aquela boa obra ou aquilo que é bom tinha o propósito apenas de obter glória própria. A calamidade da alma daqueles homens é que eles estavam fazendo aquilo tudo para glória própria. Então não é a adoração pública que Jesus reprova. O que Jesus está reprovando é aquele tipo de adoração que visava apenas a autopromoção, a autopublicidade. É isso que está sendo reprovado. Porque se a gente legitimamente se portar diante como um adorador, que ora, que jejua, que está quebrantado diante de Deus, dá bom testemunho disso. A Bíblia chama isso, quando é feito, praticado de forma legítima, de boa obra, e que deve glorificar ao Senhor. Os que veem isso, que glorifiquem ao Senhor contigo. Porque o Senhor que vê em secreto, vê o seu coração. Vê você também em secreto.
Jesus queria então, ou quer nos ensinar e quis ensinar lá para aquele povo naquele momento e quer nos ensinar agora, nesse momento aqui do Sermão do Monte? Eu não encontro nenhuma base para que justifique afirmarmos que Jesus pretendia aqui ordenar como parte do culto evangélico aos cidadãos do seu reino. Eu não vejo nenhuma base bíblica para dizer que Jesus com isso estava ordenando o jejum no culto evangélico ou na vida cristã. Não vejo nenhuma base para isso, uma ordem para o jejum. Nenhuma. Até porque Jesus ainda estava com eles. Se olharmos aquele momento específico, Jesus ainda estava com eles. E o fato de Jesus estar com eles era motivo de alegria, não de tristeza, que era a característica do jejum. Se você olhar um pouquinho, vai lá em Mateus capítulo 19. Perdão, Mateus capítulo 9. Nos versos 14 e 15. Olha quando Jesus é interrogado a respeito do jejum. Olha o que está acontecendo aqui. Então os discípulos de João vieram perguntar-lhe: por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhe será tirado. Aí então vocês vão ter que jejuar. Então vocês percebam que o próprio Senhor Jesus está dizendo: eu estou aqui com vocês, e agora não é hora de vocês se entristecerem. Porque o propósito do jejum é um profundo abatimento de alma. O noivo está aqui. Agora o noivo ele vai deixar vocês. Aí vocês vão precisar jejuar. Então percebam que não está vendo nenhum tipo de regra ou ordenação de jejum aqui. Isso nos diz que os discípulos, então, não praticavam o jejum como algo habitual. Está perfeitamente visto o implícito no texto, que não era algo habitual, não era uma prática dos discípulos de Cristo, o jejum. Nos diz também que jejum, ou que Jesus via o jejum. Jesus enxergava no jejum a natureza de tristeza ou de abatimento profundo que motivava, que deveria motivar o jejum quando enfraquecia com o propósito de abstinência de comida para enfraquecer exatamente a nossa carne, para que possamos estar de fato em oração, quebrantados, sensíveis à nossa própria imperfeição e compreendendo melhor a grandeza, a soberania, a justiça e o amor desse Deus implacável e infalível. O próprio Jesus achava impróprio o jejum para um tempo de júbilo. O que é evidente quando a gente lida com a relação do crente e o jejum é que Jesus não instituiu nenhum dia de jejum para a igreja, quer público, quer privado. Não há no Novo Testamento Jesus instituindo nenhum dia de jejum, quer público, quer privado. Não há também nenhuma indicação de que Jesus ordenou o jejum como um ato usual para o nosso culto, para a nossa devoção. Algo usual? Não. Também não temos nenhuma base que justifique isso. O que Jesus ensinou é que viriam dias de muitas preocupações, de muitas aflições, quando o jejum seria então um companheiro natural das nossas orações. Isso nós vemos implícito no texto. Mas uma ordem para que haja uma movimentação pública ou privada, ou um dia nacional do jejum,
no Antigo Testamento, de acordo com crises que aconteceram, que era movido um jejum nacional naquele contexto, mas o próprio Senhor Jesus, na nova aliança, diz: eu estou com vocês. Se nós trabalharmos com o princípio de que o Senhor Jesus continua conosco, porque a Bíblia nos diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em nome do Senhor Jesus, Ele estaria conosco. Então Jesus está conosco. Jesus não está com aquele que não crê nele, que não tem a esperança que nós temos e não tem o Espírito Santo que nos foi dado quando cremos. Então, se nós olharmos nessa perspectiva de presença de Deus em nós, mediante a obra de Cristo em nosso favor, em nossas vidas, pelo Espírito Santo, nós temos apenas motivos de alegria, apesar das nossas preocupações. Porém, nós vemos a possibilidade, quando o Senhor Jesus diz que, olha, o noivo vai deixar vocês, e haverão nessas situações que a partir daí vocês precisarão jejuar, porque diante das fragilidades, das aflições, das preocupações que vocês sofrerão. Mas uma ordem para que a igreja faça isso, pública ou coletivamente ou individualmente, ordem não. E se vocês olharem o que aconteceu com a igreja de Antioquia, lá em Atos, capítulo 13, verso 3, vamos abrir lá. Atos, capítulo 13, verso 3, o que está acontecendo aqui depois do capítulo 14? Está sendo dada a ordem para que Barnabé e Saulo vão ministrar às igrejas da Europa, da Ásia, e os desafios, as perseguições seriam das mais diversas. Eu creio que isso era a questão do jejum aqui, era praticado, sim, por causa dessa necessidade de fragilidade humana diante de um grande desafio de evangelizar toda aquela região não evangelizada, e eles sendo os precursores do evangelho ali, tantos problemas internos e externos que aconteceriam entre os discípulos, perseguição dos judeus, ameaças de morte, apedrejamento, prisões. Então nós vemos em Atos 13, 3, assim, depois de jejuar e orar, olha, jejum e oração juntos, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Depois nós vemos no 14, 23, contexto semelhante, Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja, tendo orado e jejuado, oração e jejum, eles os encomendaram ao Senhor, em quem haviam confiado. Vejam que no contexto da expansão do Evangelho, da grande perseguição, das lutas pessoais e a própria perseguição ao Evangelho, esses homens, então, reconhecem a sua total incapacidade, dependência do Senhor, fragilidade, humilham-se diante da realidade de uma missão muito maior do que aquela que humanamente eles poderiam imaginar fazer. Então rendem-se em oração e jejum diante de Deus, diante de tão grande desafio. Mas não vemos em nenhum lugar o apóstolo Paulo recomendando a Tito e a Timóteo que estabelecessem na vida da igreja o dia do jejum. Como não vemos nenhum impedimento ao jejum no Novo Testamento, diante desses desafios que nos colocam em situações de completa fragilidade e, juntamente com a oração, fazem e podem fazer parte da vida cristã, da nossa vida como igreja. Irmãos, a má interpretação sobre a prática do jejum pela igreja está no fato da igreja orar pouco. Eu tenho muita convicção disso. Essa marginalização do jejum nos dois extremos. No extremo da rejeição, não precisa.
Não é isso, a Bíblia nos diz, o próprio Senhor Jesus diz, haverão dias que vocês precisarão. Então, não precisa é uma rejeição a verdades bíblicas, a princípios bíblicos na própria vida pública do Senhor Jesus. E dizer que se você não fizer, tua vida não anda, está amarrada, está atada, é porque você não jejua, é outra ignorância, porque a Bíblia também não diz isso. Por que existe esse maltrato de algo tão legítimo nas Escrituras? Porque a gente ora pouco. Porque quando a gente ora mais, o que acontece com a nossa vida cristã? Nós não ficamos mais humildes? Quando a gente ora mais, a gente não fica mais piedoso? A gente não fica mais servo? Quando a gente ora mais, a gente não se sente mais próximo do Senhor e somos menos altivos em nossas presunções e somos mais sensíveis às situações ao nosso redor? A maneira de lidar com as nossas próprias crises muda quando oramos mais. A maneira de lidar com a crise dos outros que batem a nossa porta e nos atingem é diferente quando oramos mais. E quanto mais nós oramos, nós mais percebemos o quanto somos dependentes e carentes. E esse momento de termos a necessidade de jejuar é uma consequência de quem ora muito. Agora, quem ora pouco usa o jejum apenas para se justificar. Aí é uma maneira de eu conseguir esse favor de Deus mais rápido, porque a oração só não está dando. É por isso que a igreja acaba sendo tão fragilizada. Por isso que tantos são levados por essas conversas fiadas, televisivas, de que tem que fazer o jejum aqui, jejum no monte, jejum ali, jejum de 7 dias, jejum de não sei de quê, jejum de Coca-Cola, jejum de WhatsApp, jejum de internet. Oh, meu Pai do céu, vai orar, meu filho. Vai aprender o jejum orando. E essa rendição diante do Senhor e diante da cruz, ela que te conduza a esses momentos espirituais diante da real necessidade do jejum, diante de situações que podem superar todas as nossas possibilidades, e aí nos rendemos, nos humilhamos e temos com o Senhor um momento de adoração, junto com a oração. Caso contrário, acabamos procurando o jejum como os fariseus, nos dias deles para aparecer para os outros, e nos nossos para tentar pressionar a Deus a fazer as coisas que eu preciso mais rapidamente. Mas o caminho é a oração, o jejum é a consequência. Mas a gente ora pouco, é por isso que compreende pouco o significado do jejum. E ficamos querendo que o jejum seja algum tipo de fórmula mágica para Deus fazer o que eu preciso. E não é. Nesse sentido, então, muitas vezes podemos acabar procurando o jejum de forma manipuladora e não porque oramos muito. E reconhecemos a nossa dependência do Senhor quando oramos. Então, nesse sentido de buscarmos o jejum meio misticamente, o abatimento, o quebrantamento que o jejum deve causar na nossa alma, sai de cena. Quando chegamos ao jejum com expectativas de algum tipo de mecanismo de constranger Deus a ver o quanto eu estou precisando e me socorrer logo porque eu estou com pressa, porque eu tenho necessidades. Sai do cenário do abatimento de alma, dessa falência que a ideia do luto transmite. Aí surge aquilo que eu disse no início, um tipo de ostentação espiritual maquiado de humildade ou espiritualidade.
Mas nós vimos que esse tipo de atitude interior, de uso de um princípio bíblico legítimo para fins que não revelam a alma, mas revelam apenas a minha vontade, isso entra em conflito total com o propósito do jejum bíblico. Então, irmãos, para a gente concluir, não há nada de impróprio no fato de nossas orações nos levarem a nos humilhar diante de Deus e colocarmos nossas necessidades diante dele através da oração e do jejum. Não há nada de impróprio, não há nada de não legítimo. Agora, qualquer outra motivação que te leve ao jejum sem a oração é mera ostentação. Qualquer intenção de oração e jejum sem adoração, sem recolhimento, sem esse tempo específico, direcionado objetivamente para este fim, apenas vai revelar um coração não conformado com o princípio do jejum, que é esse de abatimento, de humilhação, de luto diante da nossa carência, fragilidade, nossa dependência. E não vai gerar nem frutos no que diz respeito a respostas, a expectativas ou de crescimento pessoal, intimidade com o Senhor, alegria, esperança, confiança, mesmo em tempos de grande crise. Por maior que seja a crise, vamos estar sempre plenamente recompensados, como diz, o texto lá de Mateus, o Pai de vocês os recompensará. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Pai amado, muitíssimo obrigado mais uma vez pela Tua palavra que vem ao nosso encontro de maneira tão tranquila, ó Pai, num tema tão especial. 3 virtudes bíblicas, ó Pai, que devem ser encontradas no cidadão dos céus. O dar com alegria, o orar, reconhecendo quem o Senhor é, e o jejum, ó Pai, revelando a nossa completa carência, revelando o nosso desejo de reconhecer a Tua grandeza, a Tua majestade, a nossa pequenez, nossa fragilidade. Ó Deus querido, ajuda-nos a viver como cidadãos dos céus. Que essa seja a nossa prática. Que possamos experimentar as realidades celestiais nos nossos dias agora, até quando as experimentaremos plenamente, quando estivermos contigo na glória no Teu reino. Assim eu te peço, ó Pai, pela vida de cada um, em nome de Jesus. Amém.